Justin Peters, você tem a intenção de provocar as pessoas que estão assistindo a esta conversa? Não é minha intenção pisar no calo, não é minha intenção. Então, isso não é para viralizar no YouTube ou sequer para provocar as pessoas ou ser sensacionalista. Essa é uma preocupação genuína que você tem e eu tenho o mesmo sentimento, que pastores e líderes de louvor devem reconsiderar seriamente sobre tocar músicas da Bethel, Jesus Culture, One and the Same e Hillsong em seus cultos de adoração. Que quando eu acabar de dizer isso, as pessoas parem de visualizar isso. Este assunto é divisivo e, portanto, fazemos um apelo às pessoas que podem assistir a isso. Ouçam de dois corações que desejam o bem da igreja. Não porque temos um desentendimento ou não somos tão populares quanto eles. Essa não é a questão. Trata-se da segurança das ovelhas e que são colocadas sob a proteção do pastor. Então, com esse preâmbulo, dê-me sua razão número 1 pela qual você acredita que todo pastor e líder de louvor não deve tocar Jesus Culture, Bethel Worship, Hillsong Worship em sua igreja. Sim, Todd, porque essas músicas nasceram de suas igrejas falsas. Nem Bethel, nem Hillsong em Sydney, Austrália, atendem à definição bíblica de uma verdadeira igreja. Brian Houston e Bill Johnson não atendem às qualificações bíblicas para serem presbíteros ou pastores. Ok, agora eu vou deixar você desenvolver isso, porque algumas pessoas te desafiariam nisso. Mas deixe-me rapidamente bancar o advogado. Muitos bons hinos foram escritos no passado, por maus teólogos, mas mesmo assim os cantamos. Por que nesse caso deveria ser diferente? Ora, por algumas razões. Uma, esses hinos aos quais você está se referindo, a maioria deles foi escrito há 100, 200, talvez até 300 anos. Há muito tempo entre o indivíduo que pode ter escrito uma boa peça musical, mas tinha problemas teológicos, ou talvez até problemas pessoais. Passou tanto tempo que quando cantamos suas músicas, não estamos automaticamente fazendo a associação com aquele indivíduo que viveu há 100, 200, 300 anos. Com Bethel e Hillsong é um tanto diferente. Eles são atuais. Essas igrejas, falsas igrejas, estão constantemente lançando essas músicas e usam-nas como sua principal ferramenta de evangelismo. Por favor, não pule essa declaração. Pense nela apenas por um momento. As músicas estão sendo usadas por eles para qual objetivo? Para crescer o próprio reduto deles, para ampliar o alcance deles, para ampliar suas igrejas, para levar as pessoas para o falso sistema teológico deles. Porque aqui está o que acontece, Todd. Sabe, eles não vão escrever músicas que tenham letras completamente bizarras. Algumas das coisas sobre as quais precisamos falar é sobre isso. Muitas de suas músicas passarão por um teste de olfato doutrinário básico. E isso é intencional, porque eles sabem que se não passar, a maioria das igrejas não vai tocá-las em seus cultos. E aqui está o que acontece. No domingo de manhã, quando as igrejas colocam essas letras na tela, as pessoas desavisadas, sentadas ali no banco, irão ler e cantar essas letras. Então eles veem nos créditos da música, direitos autorais pertencem a Bethel. Direitos autorais da Hillsong. E vamos incluir as músicas da Elevation também, Stephen Furtick. Então, quando eles veem as letras miúdas, eles pensam, oh, Bethel, oh, Hillsong, acho que vou pesquisá-los, eles devem ser bíblicos, pois estamos cantando as músicas deles. Então, eles usam suas músicas como um imã para atrair as pessoas inocentes para o falso sistema teológico deles. E assim a igreja local que canta essas canções dá à igreja deles um selo de aprovação. O pastor está dizendo, tudo bem, congregação, essas músicas são boas e vocês podem seguir as pessoas que as produziram. Ou eles as ouvem no rádio, então veem que as estamos cantando na igreja e pensam, eles são bíblicos. Justin, as pessoas estão dizendo, qual é? Você está me dizendo que se cantarmos uma música da Bethel, Elevation ou Hillsong, é ortodoxo. Você está me dizendo que a pessoa vai ver os créditos, então ela vai correr e começar a seguir os ensinamentos deles. Isso é ridículo e você não pode provar.
Creio que o bom senso prova isso. Quero dizer, é por isso que eles fazem o que fazem, é por isso que eles lançam suas músicas por aí. Como eu disse, essa é a principal ferramenta para levar a igreja. Não é especulação. Os números provam isso. Não é especulação. Os números provam isso. O movimento que mais cresce no mundo, por pior que seja aqui, por pior que seja o movimento da palavra da fé e o evangelho da prosperidade, posso te dizer, Todd, porque já rodei o mundo e é muito pior em outras partes do mundo. Muito pior na América Central do Sul e na África. A África está absolutamente infestada. Então temos provas de que é isso que está acontecendo por causa do crescimento explosivo. Enquanto vemos os nossos filhos sumindo das igrejas bíblicas, eles estão indo regularmente para movimentos como este, por causa da adoração estática, do emocionalismo, porque acreditam que a música é boa, porque os evangélicos como um todo colocaram um selo de aprovação em Bethel e Hillsong, consequentemente aprovando essas supostas igrejas, certo? Tudo bem. Um dos deveres mais solenes do pastor é proteger o seu rebanho contra os lobos. Ele deve fazer isso, e se ele não está fazendo, então ele está falhando em uma de suas principais responsabilidades. Tudo bem, então agora você acabou de dizer uma declaração muito forte. Você está dizendo que essas igrejas são redutos de lobos. Explique isso. A Bethel, a palavra da fé, nova reforma apostólica. Este movimento da palavra da fé, do evangelho do coronerismo e da prosperidade está enraizado nos cultos metafísicos como da ciência cristã, da nova era, do gnosticismo, e tem uma visão um tanto aberrante de Deus, do homem, da cristologia. Eles ensinam a doutrina da divindade humana, que somos todos pequenos deuses, o que tem muito mais em comum com o mormonismo do que qualquer outra coisa. Eles ensinam a doutrina da divindade humana, eles ensinam confissão positiva, que podemos determinar e as coisas acontecem. Essa é uma habilidade que só Deus tem. Mas eles atribuem essa habilidade aos humanos, aos cristãos. Eles têm uma visão muito aberrante de Cristo, da sua pessoa e da sua obra. Eles acreditam que Jesus se despojou completamente de sua divindade quando estava na terra. Que se despojou completamente de sua divindade. Na verdade, Bill Johnson, em uma de suas citações, uma de diversas, ele disse: Jesus foi o cristão mais normal que já existiu. Então, se você é um cristão, então você é exatamente como Jesus. Todos os direitos, todos os privilégios. Eles acreditam que Jesus expiou os nossos pecados no inferno, onde ele literalmente teve que renascer, que ele morreu uma morte espiritual, deixou de ser Deus e teve que renascer. Que Jesus realmente teve que ser salvo. Ele tinha que ser... De fato, Bill Johnson diz que Jesus foi o primeiro homem nascido de novo, que ele nasceu de novo. Que Jesus tinha que ser salvo. Essa é uma doutrina padrão de Kenneth Copeland. Ensinou por décadas, imitando Kennedy Reagan. E toda a mensagem do Evangelho é diferente. O Evangelho da prosperidade, eles apelam às pessoas através de dois dos mais básicos e universais de todos os desejos humanos: o desejo de ser rico e o desejo de ser fisicamente curado. Quase todo mundo no planeta quer isso. Eles dirão: se você vier a Jesus, se apenas pedir a Jesus que entre em seu coração, então ele te tornará rico e você nunca mais ficará doente. Ora, você tem cerca de 7 bilhões de pessoas no planeta que querem essas coisas. Então elas dão uma resposta emotiva a esse evangelho da prosperidade. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. Eles raramente falam sobre o pecado. Se você ouvir Bill Johnson, ou Brian Houston, ou Kennedy Copeland e Joe Osteen, qualquer um desses, Benny Hinn, o pecado não é algo que você comete contra um Deus 3 vezes santo, que incorre em sua ira. Na verdade, a igreja Bethel vai te ensinar que o homem é inerentemente bom. Que o homem é inerentemente bom. Esse é um dos seus ensinamentos básicos. Portanto, o pecado não é algo que você comete contra um Deus 3 vezes santo que incorre em sua ira. Ao contrário, o pecado é algo que o impede de ter sua melhor vida aqui e agora. Isso o impede de experimentar a vida abundante. É apenas algo que te atrapalha. Não é algo que incorre na ira de Deus. Portanto, essas são igrejas falsas. E você e eu temos pais angustiados, cujos filhos e filhas, por causa das músicas,
foram para esses sistemas. Eles então vão para a escola do sobrenatural, dos ministérios de curandeirismo. Eles têm equipes de ressurreição. Se você ainda não ouviu falar sobre Olivia, a garotinha que morreu, uma das líderes de adoração, ou melhor, Oliva, que morreu, e por 7 ou 8 dias eles tentaram invocar a Deus e insistir na ressurreição, porque acham que temos autoridade para ressuscitar os mortos. Isso virou notícia nacional. Essa é só a ponta do iceberg. Eles têm equipes de ressurreição que saem às ruas e dizem às pessoas que podem orar por seus parentes falecidos. Estamos falando de um local repleto de túmulos. Descreva o que é isso. Eles acreditam que quando um de seus líderes, seja Amy Semple McPherson, Catherine Kuhlman ou Smith Wigglesworth, um desses líderes carismáticos, entre aspas, de antigamente, quando eles morrem, há uma unção que reside em seus ossos e, portanto, na sepultura. E se você for se deitar na tumba ou se deitar na sepultura, você pode absorver esta unção dessas pessoas mortas. Isso vem direto do ocultismo. O ocultismo, que é demoníaco. E isso é uma prática normal para Bethel. E também a associação com tais professores. E isso é tanto na Bethel quanto na Hillsong, porque, Justin, você está certo. Eu não creio que a Hillsong seja tão extrema exteriormente quanto a Bethel. Não à direita, não há as fornalhas de fogo, os rodopios, os tremores e as quedas. Não é tão extasiante assim. Mas Bill Johnson prega na igreja de Brian Houston e vice-versa. Sim, a Hillsong tem sido a anfitriã de praticamente todos os falsos mestres conhecidos que sujam a imagem do evangelicalismo contemporâneo. Eles endossam todos. Bill Johnson pregou lá diversas vezes recentemente. Bill Johnson, você escolhe. Eles endossam Kenneth Copeland, eles endossam Joe Osteen, eles endossam Benny Hinn. E todos eles. A Hillsong endossa. Sim, absolutamente. Algumas de suas músicas são aprovadas. Existe alguma música produzida pela Hillsong ou pela Bethel que não é aprovada? Sim. Você tem alguns exemplos para nós? Eu posso. Sim, eu digo. Tudo bem, o que você tem? Este é um trecho de uma de suas canções intitulada Closer. O teu amor me arrebatou. Continue. Eu sinto isso também. Você sente a mesma coisa. O teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo para sempre. Contigo para sempre. Traga-me para mais perto. Você termina porque para mim já deu. Ok. Isso é repugnante. Sim. Estamos falando de Jesus. Sim, estamos falando sobre... Isso supostamente é sobre Jesus. Traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Aqui está um Todd de uma música chamada We Dance. Nós dançamos. Tu me firmas e com doçura e leveza nos balançamos. Assuma o volante e eu te seguirei. Finalmente estou pronto para fechar os olhos e simplesmente crer que não me levarás aonde tu não vais. Quando minha fé se cansa e a minha esperança parece perdida, me giras de novo e de novo. E me lembras daquela canção, aquela que escreveste para mim, e nós dançamos, e nós dançamos. Tu tens meu coração de novo e eu respiro você, como se nunca tivesse respirado até hoje. Nós dançamos, nós dançamos. Isso é o que você faz. É sempre como se fosse primavera com você fazendo novas todas as coisas, sua luz rompe a escuridão, este amor é mais doce que o vinho, trazendo alegria, trazendo vida, sua esperança está crescendo como o amanhecer, e isso é o que você faz, isso é o que você faz, você me faz reviver, é como se eu vivesse pela primeira vez, finalmente vivo pela primeira vez. Então as velhas piadas sobre substituir Jesus pelo seu namorado, não é uma piada, poderíamos continuar, mas há uma ênfase romântica em muitas dessas letras que, vamos ser honestos, chega a assustar. No entanto, Justin, há outro componente desse movimento que nos preocupa, que as pessoas estão sendo atraídas por esse papo musical sobre o aspecto financeiro da Bethel e da Hillsong. Eu não posso nem colocar um cifrão nisso, múltiplas e múltiplas dezenas de milhões de dólares por ano. Por ano. De onde mais vem o dinheiro?
toda vez que uma igreja canta uma dessas canções, se eles estão em ascensão, eles devem pagar royalties à empresa ou à pessoa do grupo que escreveu a música. Licenciamento de direitos autorais cristão internacional. Por favor, saiba que quando você canta essas músicas em suas igrejas, há dinheiro que vai para essas falsas igrejas toda vez que você as canta. Se posso ilustrar o absurdo, sendo um pouco absurdo, digamos que a paternidade planejada decide escrever alguma música cristã, que passaria em um teste doutrinário superficial. Você cantaria em sua igreja, sabendo que toda vez que você cantar aquela música geraria dinheiro para apoiar uma organização que mata bebês, você cantaria essa música na sua igreja? Eu diria a você que cantar Bethel e Hillsong e indiretamente gerar dinheiro para essas falsas igrejas é muito pior. E todos os pastores que ouviram você potencialmente foram embora loucos. Você acabou de comparar a paternidade planejada a uma igreja. Você quer argumentar isso? Bethel e Hillsong ou igrejas falsas? Essas não são igrejas reais. O que estou dizendo é que até a boa igreja, e vou ser honesto, estive em algumas boas igrejas e quando percebi, eles estavam cantando Hillsong e isso me fez tremer. Eu não cantei. Fui falar com o pastor depois. Mas quando eles cantam essas músicas, eles estão enviando dinheiro para falsas igrejas que se opõem a Cristo, se opõem ao Evangelho, ensinam um falso Evangelho e levam as pessoas para o inferno. Não fico atrás de ninguém em minha postura pró-vida. Não vou ficar atrás de ninguém nisso. Mas se há algo pior do que assassinar bebês, é mandar as pessoas para o inferno. Isso é pior. Isso é pior. Blasfemar contra Deus é pior. Então, saiba que quando você canta essas canções, seu dinheiro vai apoiar falsas igrejas que se opõem a Jesus Cristo. Esses movimentos são ministérios da prosperidade. Sim, eles são, Todd. Eles são. Muitas pessoas não associam necessariamente o Evangelho da Prosperidade a Bethel ou Hillsong. Brian Houston, o pastor da Hillsong, escreveu um livro que você não seria capaz de criar, intitulado Você Precisa de Mais Dinheiro. Literalmente, esse foi o título de um dos seus. Ora, e eu não discordo disso. Mas esse não é o ponto. Sim, essa não é a questão. Sim, a Hillsong ensina esse Evangelho da prosperidade, da riqueza e do curandeirismo. Bethel também. E muitas pessoas não percebem isso, mas nas últimas semanas eu assisti a alguns dos seus cultos ao vivo. E eu quero ler para você, Todd. Esta é a declaração deles. Eles leem isso logo antes da oferta ser feita. Ele começou dizendo, nada acontece no reino sem antes determinarmos. Esta é a doutrina da confissão positiva. Você supostamente determina e traz as coisas à existência. E não coisas irrelevantes, mas tipo a garotinha Oliva que morreu. Se você assistir os vídeos disso, eles não estavam pedindo a Deus para ressuscitá-la. Eles estavam ordenando que Oliva saísse da sepultura. Isso é repugnante, mas de qualquer maneira eles dizem isso, aspas. Ao recebermos a oferta de hoje, estamos crendo no Senhor para gerar empregos melhores, aumentos e bonificações, benefícios, vendas e comissões, causas favoráveis, propriedades e heranças, juros e renda, abatimentos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, encontrar dinheiro, dívidas das despesas pagas, bênçãos e crescimento. Eles fizeram com que todos os membros repetissem isso antes de receberem a oferta. Objeção. Você está sendo crítico demais. Estávamos apenas cantando músicas. Relaxe. Salmo 138, 2. Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Adoração é um assunto um tanto sério. Não é algo para fazer com desleixo. Não é algo para se brincar. Deus mantém seu nome e sua palavra acima de todas as coisas. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. João 4. E a diferença quando adoramos, e esse termo é... Todo mundo pensa em música quando pensamos em adoração. Pregação é adoração. Mas quando adoramos, quando fazemos a música, o aspecto musical da adoração, temos uma audiência única. Temos uma pessoa a quem devemos agradar. E essa pessoa é Deus.
E ele leva a adoração muito a sério. Ele é 3 vezes santo. E posso garantir a você, Deus não é honrado por, entre aspas, a adoração que vem de falsas igrejas que blasfemam contra seu nome toda vez que se reúnem. Ele não é honrado pela música que sai de falsas igrejas, que exploram os pobres, os doentes, os desesperados, as viúvas, que pregam um falso Jesus, uma falsa expiação e um falso evangelho. Deus não é honrado quando cantamos músicas que saem disso. Tudo bem. Justin, para encerrar, por favor, fale com os pastores, com os líderes de louvor, que têm a mesma responsabilidade de proteger o rebanho. Por favor, dê o seu melhor para incentivá-los a considerar a responsabilidade e a prestação de contas ao Senhor que eles têm de guardar as ovelhas dos lobos. Sim. E eu entendo que muitos pastores provavelmente não entendem todos os prós e contras da Bethel e Hillsong, mas como pastor, irmão, um de seus deveres mais solenes é proteger o seu rebanho dos lobos. Existem lobos, e como os lobos se vestem? Em pele de cordeiro. Satanás se disfarça de anjo de luz. Devemos ensinar a sã doutrina e refutar aqueles que a contradizem. Temos que proteger as ovelhas dos lobos que rondam e querem devorá-las. E Bethel e Hillsong, essas são igrejas falsas e são covis de lobos. E eles estão tentando atacar suas ovelhas. Então proteja as suas ovelhas, ame-as o suficiente para protegê-las. E a coisa mais amorosa que podemos fazer por alguém é dizer-lhe a verdade. Essa é a coisa mais amorosa a fazer. A coisa mais odiosa que poderíamos fazer a alguém é saber a verdade, mas não contar. Se você realmente quer odiar alguém, faça isso. Se você quer mostrar amor, ame-os o suficiente para dizer a verdade. Ame-os o suficiente para protegê-los daqueles lobos que os devoram.